Entenda o que é realmente o tempo da graça. Olá, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo, falaremos sobre o tempo da graça. Bem, você com certeza já ouviu falar que estamos vivendo no tempo da graça, certo? Interpretação bíblica, em que muitos alegam que depois de Jesus, não precisamos mais obedecer à lei de Deus. Na tentativa de sustentar seus argumentos, alguns citam Noé, alegando que quando Deus fechou a porta da arca por fora, estava colocando fim ao tempo da lei. Mas na verdade, Deus fechar a porta por fora, mostra que foi uma decisão dele que ninguém mais entraria na arca, e que o mal daquelas gerações teria fim ali. Essa passagem da arca só tem conexão com o fechamento da porta da graça, quando por decisão divina novamente, for retirado o Espírito Santo da terra, e a porta da salvação se fechar para sempre. Portanto, não existe a menor conexão entre o fechar da porta por fora com o fim da lei de Deus. Na verdade, aquelas pessoas pereceram justamente porque não obedeciam à lei de Deus. Outros mencionam Mateus 5,17, afirmando que Jesus cumpriu a lei por nós quando disse: Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas, não vim revogar, mas cumprir. Jesus não veio anular a lei nem a fala dos profetas, e isso já valida toda a Bíblia. E quando ele disse que veio cumprir a lei, em nenhum momento disse que veio cumpri-la em nosso lugar, mas naquela hora, estava se referindo a uma lei que está em Levítico 17:11, que diz: Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto, é o sangue que fará expiação pela alma. Ele validou toda a lei de Deus, mas foi essa lei em especial que ele veio cumprir, por isso é chamado Cordeiro de Deus. Portanto, Jesus não veio cumprir a lei em nosso lugar, mas veio derramar seu sangue sobre um altar de madeira, a cruz, para nos lavar de nossos pecados e nos resgatar da morte. Outros ainda citam a mulher adúltera, querendo convencer a todos que Jesus deixou a lei para trás. A lei de Deus ordena o seguinte: Também um homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. A penalidade de morte é para o homem e para a mulher. Isso prova que para o Criador, homem e mulher são iguais perante a lei, em direitos e deveres. Por isso instituiu a pena de morte para o homem e para a mulher, porque considera ambos com a mesma capacidade, cognitiva e intelectual. Mas judeus e árabes se dão todos os direitos, e a mulher não tem quase nenhum. Os homens transgridem a lei de Deus, cuja penalidade é a morte, mas só quem morre é a mulher. Isso é justiça? Só se for a justiça do maligno. Como a maioria dos homens se identificam com o adúltero, sempre o deixam escapar, e isso deixou de ser o cumprimento da lei de Deus, para se transformar em uma das maiores demonstrações de machismo, preconceito e ódio contra a mulher. Foi por isso que Jesus ficou escrevendo na terra, fazendo menção à lei escrita. Assim, porque usavam a lei de Deus para satisfazer a própria maldade, Jesus foi na raiz do problema e deixou a solução a cargo da santidade deles, que não existia, quando disse: Atire a primeira pedra quem não tiver pecados. Lembre-se que Jesus afirmou que não veio mudar a lei de Deus. Mas agora que nós vimos que essas interpretações se desviam da verdade bíblica, o que é então o tempo da graça? Bem, graça é algo imerecido, e nesse caso a graça é Jesus. A lei de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e nesse caso, a morte eterna. E nós estávamos todos mergulhados no pecado, e portanto, condenados à morte. Jesus morreu no nosso lugar, sem que merecêssemos isso. Por isso ele é a graça. O tempo da graça é o tempo que consiste entre a primeira vinda de Jesus e o retorno dele. Quando Jesus retornar, levará os seus servos e a porta da graça será fechada para sempre, pondo fim ao tempo da graça. Portanto, em nenhum momento, a Bíblia fala que nesse período, não precisa obedecer à lei de Deus. Mas de qualquer forma, nós veremos agora uma parte do capítulo 20 do livro de Ezequiel, só para você ter uma ideia do quanto a lei de Deus é importante para ele. E os tirei da terra do Egito, e os levei ao deserto. E dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais cumprindo-os o homem, viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica.
Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, e rejeitando os meus juízos, os quais cumprindo-os o homem, viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, perante a vista dos quais os fiz sair. E contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Depois de ver as consequências da desobediência dos israelitas, como Jesus poderia fazer todas as gerações depois dele esquecerem a lei de Deus? Só se a intenção dele fosse nos fazer cair no deserto. De qualquer forma, para quem prefere acreditar que a lei de Deus é velha, eu lhe pergunto: nós já podemos assassinar pessoas, roubar e cometer todo tipo de crime? O próprio Criador tira todas as dúvidas sobre esse assunto quando diz: eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Mas ainda é necessário esclarecer o que significa estar embaixo do peso da lei. Por exemplo, se você roubar, vai transgredir a lei 157 dos homens, que diz que roubar é crime. Você será condenado de 4 a 10 anos de cadeia, por crime de roubo. Ou seja, a penalidade da lei recairá sobre sua cabeça. E você estará embaixo do peso do jugo da lei. Mas se você não roubar nem cometer crime algum, nenhuma condenação recairá sobre você, e não viverá embaixo do peso da lei dos homens. Isso também é viver na graça. É a mesma coisa quando se trata da graça bíblica. Se você não obedece à lei de Deus, a sentença é a morte, porque não tem como você herdar o reino de Deus, sendo um espírito rebelde contra ele. Mas se você se arrepende dos seus pecados, e se converte a Deus, o sangue de Jesus lava você das suas transgressões, te deixando limpo. E se você persistir em andar nos caminhos de Deus, não transgredindo mais a sua lei, não haverá condenação, e você não estará embaixo do peso da lei, mas estará embaixo da graça de Jesus, visto que foi lavado com o sangue do Cordeiro e não se sujou mais. Isso é viver na graça de Cristo. É aqui que se encaixa o texto de Romanos 6,14 que diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Um outro texto muito usado por aqueles que desejam anular a lei de Deus é Romanos 10,4, que diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. No texto grego, para a palavra fim, foi usada a palavra antelos, que significa objetivo. Assim lemos: porque o objetivo da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Essa passagem foi comparada com 1 Pedro 1,9, que usa a mesma palavra, telos, em igual contexto, e diz o seguinte: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que traduzido corretamente temos: alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Mas para chegarmos a uma conclusão, sem restar dúvida, existe um versículo bíblico que põe fim imediato a toda essa história de não precisar obedecer à lei de Deus no tempo da graça. Um versículo em Apocalipse 12:17 que diz: e Satanás irou-se contra a igreja, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, a saber, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Viu? A igreja verdadeira são pessoas que guardam os mandamentos de Deus e andam nos caminhos de Jesus. Portanto, essa história de achar que no tempo da graça não precisa obedecer à lei de Deus, acaba aqui, nesse versículo. Portanto, segundo Apocalipse 12:17, viver no tempo da graça significa obedecer à lei de Deus e aceitar Jesus como Salvador. Viu só o tamanho do engano que pregam para as pessoas? Você ama sua própria vida? Então leia a sua Bíblia, pois é a única forma que você tem de evitar enganos fatais como esse. A única forma de evitar que você pereça no deserto. Obrigada por assistir esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e deixe seu like para ajudar na pregação do verdadeiro Evangelho. Deus abençoe você, até o próximo vídeo.